Dando continuidade, então, no assunto de pilha, a primeira implementação que nós vamos aprender é a implementação em vetor, ok? Então, a implementação em vetor, ela é bastante simples. Aqui a gente tem um simulador, tá? Você pode procurar aí por stack, a reimplementation, o simulator. Provavelmente você vai encontrar um simulador parecido com esse, se não for igual. Tá? Então, o que nós temos que definir? Então, qual que é a estrutura dos dados que nós temos? Nós temos um vetor que vai ser a nossa lista, que vai gerenciar os elementos que são inseridos e removidos da pilha. Ok? E nós temos uma variável que a gente vai chamar de topo, que é um índice da posição no qual o topo se encontra. Então, o que vai acontecer? Na medida que a gente vai colocando valores, a gente vai mexendo no topo. Na medida que a gente vai removendo valores, a gente também mexe no topo. Ok? E retorna os valores aqui que estão armazenados no nosso vetor. É interessante mostrar que a primeira condição, então, para se criar uma pilha é essa aqui, quando a pilha está vazia, certo? E a pilha está vazia em que situação, ou qual é o cenário, qual é a situação, qual é a condição para a gente definir que uma pilha está vazia. Então, quando a gente olha para isso, não tem muito como a gente olhar para o vetor, certo? Porque a gente vai ficar olhando se tem valores aqui colocados ou não. Como que a gente vai saber? Porque sempre vai ter valores, né? Embora aqui não esteja sendo mostrado, isso aqui é um espaço na memória que tem bits. E esses bits eles podem ser representados, entendidos como algum valor, ok? Então, a definição de pilha vazia vai ser o topo zero. Ou seja, quando o topo for igual a zero, nós temos então que a nossa pilha está vazia. Então essa é a primeira condição. Então quando a gente vai fazer o teste, se topo é igual a zero, então significa que a nossa pilha é vazia. Vale ressaltar aqui, que eu acho que é importante também, que nesse caso do vetor usando vetor, a gente tem a limitação de pilha cheia. Por quê? Porque a gente tem um número restrito, a capacidade de nós armazenarmos valor nessa pilha, ela é restrita. Então nós temos aqui um limite, que nesse caso são 30 posições, certo? De 0 a 29. Então nós podemos colocar no máximo 30 valores na nossa pilha. A partir desse ponto, ou seja, a partir do ponto em que topo for igual ao tamanho, a capacidade da nossa pilha, ou seja, quando o topo for 30, que é a capacidade de elementos que eu tenho na pilha, então isso significa que a pilha está cheia e não pode mais receber valores ser inseridos, ok? A partir disso, as operações são bastante simples. Quando eu faço um push, vou colocar aqui o primeiro valor, push 8. Então o que vai acontecer? Eu vou acessar a posição do topo, vou colocar o valor 8 na posição do topo e vou aumentar a posição do topo. Então push, colocando o valor 8 aqui, vendo qual é a posição do topo, coloquei o valor 8 e aí eu incremento o valor do topo, certo? Então no nosso caso, a gente tem que o topo sempre aponta para a primeira posição livre. Se eu faço uma nova operação de push, vamos colocar agora o valor 15, o que vai acontecer? Agora nós estamos olhando, nós estamos vendo aquela simulação que eu fiz no vídeo passado, agora a gente está vendo essa simulação acontecendo, como ela está acontecendo, não apenas ela acontecendo. Então o push vai acontecer da mesma forma, ou seja, o procedimento é sempre o mesmo. Eu olho para o topo, acesso a posição do topo, coloco o valor, incremento o topo. E aí eu venho para o próximo valor, certo? Então, a condição de pilha vazia era quando? Quando o topo era igual a zero, porque o topo apontava para o primeiro valor a ser inserido. Veja que nesse caso o topo não se encontra igual a zero. Então, a nossa pilha não está vazia. A condição de pilha cheia seria topo igual à capacidade do meu vetor, que nesse caso é 30. Eu olharia topo, está com o valor 2, então também não está cheio. Então, eu posso continuar fazendo inserções aqui da maneira que eu quiser. Vou colocar um valor maior, 43, push. O que vai acontecer? Ele vai consulta a posição, insere o valor e incrementa o topo, certo? E assim sucessivamente. Então, quantos valores eu inseri, quantos valores ele vai fazer isso até encher a pilha. E se eu apertar o pop? Bom, a operação de pop ela é uma operação contrária à operação de push. Por quê? Porque a gente vai remover o valor da nossa pilha. Então, a gente vai retornar, quando eu apertar o pop, eu tenho que retornar o primeiro valor aqui do topo, que é o 43. Então, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a posição do topo e vou retornar esse valor. Então, fazendo um pop, eu acesso o meu topo, diminuo um valor, acesso e retorno. Claro que antes de fazer a diminuição do topo, eu preciso checar se a pilha não está vazia, certo? Porque se a pilha está vazia, eu vou diminuir e vai ficar menos 1. Se eu ficar menos 1, eu tentar acessar a posição menos 1 desse vetor, ela não existe. Então, eu geraria um erro no meu programa. Tá bom? Então eu teria que fazer alguma coisa como ignorar
ou gerar uma mensagem de erro personalizada. Então, se eu fizer o pop, ó, veja que o valor retornado foi o 43, que foi o topo da pilha. Agora, o novo topo da pilha é o 15. Tá? Mesmo o topo estando apontado para 2, você pode falar assim, professor, mas o topo, você falou que sempre ficava no topo? Sim, de certa forma, independente de como a gente está implementando, a operação de pop retorna ao topo, a operação de push insere no topo, certo? Então, se eu fizer um pop dessa vez, ele vai diminuir o valor do top, acessar a posição, a nova posição do topo, retornar esse valor. Pronto. Pop, é isso que vai acontecer. Diminuo, consulta essa posição e retorna esse valor. Okay? Se eu faço um push, ele continua, vou inserir um novo valor agora, 12. Ele vai fazer o quê? Ele vai voltar no procedimento de push, vai verificar a pilha está cheia? Não. Então, eu acesso essa posição, coloco o valor e incremento o topo. Ok? É isso que está sendo feito aqui. Aumenta aqui e tudo bem. Ok? Então, esse é o procedimento. Se eu quisesse zerar a minha pilha, o que eu faria? Basta definir que o topo recebe 0, ou seja, eu excluí eu não preciso nem remover os elementos aqui, basta eu mudar o topo para 0 e automaticamente a minha pilha voltou a estar vazia. Tá? Essa é uma implementação válida. A gente poderia pensar, vou limpar aqui, a gente poderia pensar de uma forma diferente. Tá? Eu poderia começar a minha pilha com o topo valendo -1, por exemplo. E aí toda vez que eu fosse inserir um novo valor, eu ia consultar. Eu ia primeiro aumentar o topo para depois inserir o valor. E aí o topo sempre ia apontar para a última posição inserida. E -1 no caso dessa posição não existir. Tá? É só uma variação. E existem outras variações. Se você desejar, você pode começar a armazenar um valor aqui da última posição e colocando ao contrário. Certo? Então o topo começa com 30 e aí você vai diminuindo. Quando você insere um novo valor, ele recebe 28, 27, 26. É uma outra forma de implementar. Por quê? Porque a gente nunca vai acessar, uma vez que a gente tem a pilha implementada, nós não vamos acessar essa estrutura de forma direta, apenas pelos métodos push e pop, exempt e isFull, ou top, que é para consultar o topo. Então, fazendo isso, nós temos esse encapsulamento tal que a gente não precisa se preocupar de como está sendo feito lá embaixo, né? Como que a função está fazendo aquela operação. Basta acreditar e saber que ela está fazendo de forma correta. Então, no próximo vídeo nós vamos programar. Se você tinha chegado em algo muito parecido a isso, quando eu coloquei no último vídeo, né, uma proposta para que vocês pensassem numa forma de implementar, se você pensou e chegou em algo parecido com isso, parabéns. Se você não chegou, então agora é a hora de você tentar colocar em prática suas habilidades de programação. Eu entendi como está sendo programado então a minha pilha. Legal? Legal. Então o próximo passo agora é tentar programar essa pilha. Ou seja, agora que você já sabe qual é o algoritmo, porque a gente tem um topo, a gente tem um vetor, e aí quando eu vou inserir, o topo vai começar em 0, a minha pilha é vazia, daí quando eu vou inserir, eu coloco naquela posição e aumento o topo, quando eu vou remover, eu diminuo o topo e acesso àquela posição. Uma vez que você já tem todo esse conhecimento, agora você pode implementar, fazer essa implementação, ok? E no próximo vídeo, depois você vai consultar como foi feita essa implementação.